Olá, bom dia, como é que estão? Bom dia, boa tarde. Espero que esteja tudo bem convosco. Ora bem, parece que o vídeo do Miguel Milhão está a dar muito que falar sobre a sua oposição frontal à interrupção voluntária da gravidez. Não sei se já viram, vou só deixar aqui um pequeno excerto, se não passem pelas redes do Miguel para picar. Confirmar nome, idade e qual o procedimento que vem fazer? O meu nome é Joana, tenho 23 anos e venho fazer um... Ora bem, este vídeo está a dar muito que falar, porque o Miguel pagou este anúncio, colocou na TVI e, entretanto, houve a Associação Escolha que fez queixa à ERC, a entidade reguladora da comunicação social, pedindo à dona da TVI para suspender este vídeo. Deixem-me que vos diga que eu não poderia estar mais em desacordo com esta associação. É verdade, porque eu, acima de tudo, e em primeiro lugar, sou pela liberdade. É verdade, sou pela liberdade. E o Miguel sabe disso. Aliás, eu aproveito para fazer aqui uma declaração de interesses, porque eu sou embaixadora da Prozis, sou amiga do Miguel Milhão, e por isso parece-me que este contexto tem que ser revelado para que as minhas palavras não sejam mal entendidas. Mas, como em todas as atividades que eu cultivo e prezo, realmente protejo a liberdade de expressão de cada um nesse perímetro da nossa amizade e também na sociedade, num diâmetro um pouco mais alargado. Aliás, embora a minha posição relativamente à IVG seja diferente da do Miguel, eu já há 2 anos defendi a posição do Miguel, defendi a liberdade do Miguel em justamente se manifestar nas redes sociais, na televisão, onde ele quiser e entender e puder, porque o dinheiro também dá liberdade e o Miguel é um empresário de sucesso, que já há 2 anos defendi, que também o vieram atacar e vieram atacar as pessoas que trabalhavam com a Prozis, por exemplo, a mim, e eu defendo a liberdade acima de tudo, que as pessoas que são pró-vida ou pró-escolha, embora essas designações sejam altamente redutoras, têm o direito de se manifestar. Vou só recordar aqui um pequeno vídeo de eu há 2 anos, há 3, em 2022, assim é que é, justamente a explicar e a defender isso. Olha para o que eu digo, não olhes para o que eu faço, é um bocadinho assim. Eu não tenho uma relação... Que não faz muito ideológica... sentido, tens que concordar com isso. Não concordo. Eu não tenho concordas? uma relação ideológica com a Prozis nunca me proibiu de dizer aquilo que eu penso. Aliás, o Miguel Milhão, se não sabia, ficou agora a saber que tem uma ativista política com posições completamente diversas dele, não me despediu por isso, e eu não vou despedir a ele por isso. Ali, Claro, não vou despedir ninguém, não vou me afastar de ninguém por ter posições divergentes da minha, ok? O princípio da liberdade de expressão é justamente tu respeitares opiniões que são diferentes da tua. Porque se vais respeitar só opiniões iguais à tua, isso não é liberdade de expressão, ok? É apenas uma espécie de mesmismo, mudorra, um monoteísmo, enfim. Portanto, eu respeito. Além disso, isto é tudo muito hipócrita e muito cínico, como eu também expliquei nessa altura, porque nessa altura houve muitas pessoas que rasgaram as vestes e disseram: eu vou deixar de colaborar com a Prozis. Meus amigos, por acaso vocês sabem quem é que são os donos da Coca-Cola? Sabem quem é que são os proprietários da Nestlé? Sabem quem é que são os donos da BMW, etc? Vocês são consumidores responsáveis, a sério. São a tal ponto que têm conhecimento disso tudo e nas vossas opções quando vão comer ao supermercado, ou escolhem um ginásio ou um carro ou outra coisa qualquer, deixem-se de tretas, deixem-se de balelas. Sejam embaixadores, representantes de marcas, não se preocupam em saber quem são sequer os donos, os CEOs das grandes empresas mundiais, sejam as Coca-Colas, as Pepsi, as Walt Disney, as Editex, o que quer que seja. Mas uma vez que a opinião de mas espera, só criar. Algumas são, mas muitas foram tornadas públicas.
e sem que ninguém se preocupasse com isso. E portanto não se preocupam com isso, não só não se preocupam com isso, como não sabem nem querem saber. E continuam a ser muitos deles representantes e consumidores. Aliás, deixa-me dizer, a propósito da tua pergunta, deixa-me dizer que hoje em dia, aliás, no século XX era possível ser um consumidor responsável. Continuam a ser muitos deles representantes e... O que eu estava a dizer é que no século XX era possível ser um consumidor responsável, porque as empresas eram pequenas e havia muita liberdade de escolha. Agora, hoje em dia, com a concentração brutal que existe de empresas, a Inditex, por exemplo, é dona de montes de marcas. Vocês vão ao centro comercial, têm ilusão de escolha, mas estão só provavelmente a comprar Inditex, se forem comprar roupa, etc. Portanto, não venham com essa balela do consumidor responsável. Depois também deixa-me que vos diga que os assuntos nas sociedades não estão fechados, não estão acabados. Lá porque existiu um referendo há 20 anos, não quer dizer que esse assunto tenha terminado e que nunca mais se possa discutir, que nunca mais se possa falar disso. O que seria? Isso é totalmente absurdo, não faz sentido absolutamente nenhum. Os assuntos não estão fechados para sempre, não é? Porque lá porque houve uma discussão ainda por cima no caso deste referendo, que este referendo até nem sequer foi suficientemente participado, nem nada, portanto isso ainda faz menos sentido. Vou-me afastar aqui um bocadinho que está barulho. Faz menos sentido, portanto este referendo teve que ser repetido e houve imensos problemas na participação deste referendo. Portanto, qual é que é a questão? Se voltar a abrir o tema. Além disso, como eu também já tive a oportunidade de explicar agora na campanha, as coisas mudaram brutalmente desde então, desde o último referendo. Ora, ouçam lá. A questão da saúde, mas quer afunilar na IVG, eu respondo, olha, Carlos Daniel, eu engravidei pela primeira vez, eu sou mãe de 3 filhos. Faço parte da minoria de portuguesas que têm 3 filhos ou mais, somos 6%. Engravidei pela primeira vez aos 21 anos. Fui mãe no 3º ano da faculdade, aos 22, quando toda a gente me dizia, se tiveres esse filho, não vais fazer nunca mais nada da vida. Vais ser mãe e nunca mais vais conseguir ter uma carreira, um trabalho, nunca mais... Posso terminar? Pode, mas o tempo voa. É isso. Pois, não, mas está-me a fazer uma pergunta, Pronto. eu tenho que responder. A pergunta é portanto, que a IGV deixe de ser paga no SNS. Quando a IVG foi alargado o âmbito da IVG, não existia uma série de instrumentos que hoje existem, que estão à disposição de todas as mulheres, desde os testes de ovulação, à pílula do dia seguinte, etc. Quando nós temos um número crescente de mulheres no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, a minha própria posição, embora eu acho que a mulher deve poder escolher, a minha própria posição evoluiu. Amigos, 20 anos é muito tempo. 20 anos, no que diz respeito então a uma questão que tem uma resposta médica científica, como é a questão da IVG, não existiam estes instrumentos todos, como a pílula do dia seguinte, a facilidade nos testes de ovulação, as apps nos telemóveis que nos permitem controlar a nossa menstruação, etc. É óbvio que as nossas posições também têm que acompanhar isso. As nossas posições não vivem numa redoma. Portanto, eu continuo a achar que a mulher tem a última palavra, mas já tenho muitas dúvidas hoje em dia no que é esse facilitismo de uma mulher poder fazer 1, 2 ou 3 interrupções de voluntárias da gravidez no Serviço Nacional de Saúde à borla. Portanto, não tenho problema nenhum, antes pelo contrário, que esta discussão seja reaberta. E volto-vos a dizer, eu estou aqui para, em primeiro lugar, defender a liberdade do Miguel Milhão, a minha, a tua e todas as pessoas, por mais que eu não concordo com elas. Eu sou pela liberdade de expressão e acho que a democracia, a história não acabou, a história não morreu, a democracia está sempre em aberto e compete-nos a nós ter melhores argumentos e debatê-los e não ter receio e tentar pôr uma rolha, tentar silenciar, tapar a boca. Isso não é digno de uma democracia, mas sim de uma ditadura. Portanto, força, Miguel, um grande beijinho e continua com as tuas convicções, eu continuo com as minhas. Beijinhos.